O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, divulgou recentemente um estudo chamado Gastos com Política Social, Alavanca para o Crescimento e Distribuição de Renda. Entre outras coisas, esse estudo revela quais gastos sociais têm maior impacto sobre o crescimento econômico e sobre a renda dos brasileiros. Bom, nós vamos ver agora qual é o impacto da educação sobre a economia brasileira com a Joana Mustafa, que é economista e foi uma das coordenadoras desse estudo do IPEA. Tudo bem? Tudo bem, Edson. Então, explica pra gente, como é que você trabalhou a questão do impacto da educação na economia? Como é que você analisa isso dentro de tantos dados que te vem, que você pega do governo? Ederson, é o seguinte, a gente usou os dados das contas nacionais que são divulgadas pelo IBGE para colocar todos os fluxos da economia, de compra e venda, de gasto, dentro de uma matriz de relações entre esses agregados econômicos. Então, quando você gasta alguma coisa, por exemplo, o governo gasta pagando professores, esses professores vão e compram coisas para os seus filhos, para a sua casa. Ao comprar, ele gera uma economia para uma certa atividade. Os produtores de alimentos, de macarrão. Esses produtores de macarrão vão empregar pessoas, vão gerar lucro para o seu negócio. Tudo isso está contabilizado nas contas nacionais em macroatividades. O que nós fizemos é abrir essas atividades o máximo possível para captar qual é o efeito específico de cada uma dessas atividades sociais, de gasto social do governo, e também de outras atividades, como investimento em construção civil, enfim, fizemos um comparativo aí, gasto com juros. Não deu para chegar nesse nível de detalhe. O que a gente fez? Para saber exatamente como é que estava distribuído o gasto do governo como um todo, nesse tipo de gasto, quer dizer, dependendo das pessoas, das famílias, como é que esse gasto chegava em cada tipo de família. Porque, olha só, para a gente saber qual é o multiplicador, então, quer dizer, o que nós conseguimos com o nosso estudo? Tá. Um multiplicador do PIB. Então, se você gasta R$1 em educação, quanto é que isso vai gerar em PIB? É R$1 de PIB? Daí não valeu nada, você gastou quer dizer, lógico que valeu, o valor intrínseco da educação. Mas o que ele moveu de economia? Né? Basicamente, a gente descobriu que R$1 gasto em política social gera R$1,37 de PIB. Isso é política social como um todo, tá? Agora, para os gastos sociais, cada um no seu campo. A educação, a gente descobriu que tem um multiplicador maior de todos eles, mais do que saúde, mais do que as transferências de renda, né, incluídas aí Previdência, Bolsa Família, etc. Quer dizer, quando você investe em educação, é mais do que você investir em Bolsa Família? Em termos de multiplicação do PIB, tá? Lógico, cada política social tem o seu valor intrínseco, não estamos falando disso. Estamos falando do valor econômico, do quanto ela movimenta na economia. Então, basicamente, o que a gente pegou? A gente pegou e distribuiu o gasto da educação nas famílias que o gasto afeta. Quem são os, vamos dizer, não clientes, mas beneficiários da educação pública no Brasil? Nós sabemos, porque o IBGE, primeiro o FNDE, tem toda uma distribuição dos gastos, mas aí agregados, tá? Com merenda escolar, com livro didático e com o mínimo por aluno. Ele dá a gente a distribuição por estado, e também da distribuição por nível educacional, educação superior, educação infantil, etc. A gente pega, então, a partir desse gasto por aluno, para saber como é que está alocado esse gasto nas famílias brasileiras, a gente vai na PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. E cruza. Daí a gente vê que, efetivamente, a gente apropria às famílias beneficiárias aquele gasto do governo. E aí vê como ele está distribuído entre as famílias brasileiras. Quanto melhor distribuído, quanto mais progressivo, quanto mais ele tiver beneficiando quem realmente necessita, mais ele multiplica PIB. Interessante, né? Por que isso? Porque quando você beneficia as pessoas que mais precisam, né, elas basicamente vão consumir, elas não vão pegar, não é o caso por exemplo, o caso dos salários dos professores. Quando você paga salário de professor, ao invés de pagar juros, por exemplo, sobre a dívida pública, quando você paga o salário do professor, ele precisa daquele dinheiro, ele vai gastar. Então, ele multiplica. E vai movimentar a economia em torno dele. É muito intuitivo. Agora, já um gasto de juros, você gasta com juros, só que pode ser um banqueiro, talvez
nem um banqueiro, mas uma pessoa que tem uma aplicação, etc., que tem condição de poupar aquele dinheiro, vai ficar paradinho fica paradinho, ou manda para o exterior, porque pode fazer isso, etc., fazer um outro investimento no exterior. É excelente, ok, cada um com a sua função. Mas o fato é que você gastar com saúde e educação, principalmente educação, multiplica muito mais o tempo. Agora, vocês chegaram a uma conta aqui, que cada R$1 gasto com educação pública gera R$1,85 para o PIB. Quase dobra. Quase dobra. O investimento. Exatamente. Por isso que você falou que é um dos mais altos. É um dos mais altos. Quer dizer, 1,85 é educação, que a gente encontrou. Saúde, a gente encontrou 1,70, que também é bastante próximo, porque é um pouco menor o de saúde. Você pode pensar, poxa, saúde é um gasto social muito importante também, ele multiplica muito, compra remédio, compra não sei o quê, compra suprimentos para o hospital. Mas saúde, a saúde no Brasil, o setor público, ele gasta muito dinheiro com saúde, ele subcontrata os serviços de saúde privada. O SUS contrata muita saúde privada para poder dar conta dos leitos que ele precisa prover, etc. e tal. Ao fazer isso, ele também dá lucro para as atividades privadas de saúde. Ok. Só que este lucro, na nossa lógica do nosso modelo, não multiplica tanto, porque esse tipo de família que recebe lucro, ele ou poupa ou compra importado. Quando você compra um importado, o dinheiro foge do país, vamos dizer assim. Sei. Enfim, é isso. E agora, daria para a gente saber, por exemplo, se esse gasto, você pega um aluno, uma criança, você investe nela durante 15 anos, né? E esse sujeito ele vai aumentar a renda dele, vai melhorar a renda dele. Isso está tudo compartilhado? Não. Isso é outra conta. Essa é outra conta. Essa aí é uma conta de produtividade do trabalho, vamos dizer assim. Que melhora o trabalho conforme o nível de educação. Melhora a produtividade dele, melhora a produtividade da nação, aumenta a renda. Ok, esse é um outro tipo de estudo. Nós não estamos pegando, por isso que é comparável. Você falou 1,85, coisa mais milimétrica. Como é que você chegou a esse número? Por que é comparável? Porque nós não estamos vendo esses vários fatores possíveis, assim como investimento, por exemplo. Investimento também aumenta a produtividade, cria estradas são importantes, diminui o custo do Brasil, etc. Não estou pegando todas as particularidades de cada tipo de gasto. Estou pegando só a questão específica de quanto ele multiplica na renda, assim, como gasto. Então, gastei com o professor vai lá, compra o macarrão é produzido por uma empresa, essa empresa tem insumos X e Y. Contrata empregados e tal. Contrata empregados, distribui lucros, etc. e tal. Isso tudo dá para ver nas contas nacionais, não tem segredo. Realmente não tem segredo. Inclusive, a metodologia existe desde os anos 50. O russo Leontiev montou essa metodologia. É o básico de economia. Todos nós utilizamos esse tipo. Só que agora foi possível para a gente fazer para o gasto social, porque o nível de detalhe dos dados, finalmente o IBGE... Quer dizer, a gente pode dizer que tem dados detalhados o suficiente para fazer esse tipo de trabalho. E chegar nesse nível de detalhamento. Mas não tinha antes. Qual é a histórica que você tem? Qual o histórico que você tem de dados detalhados? O histórico que a gente tem... Não tem histórico ainda. Esse primeiro experimento, sinceramente, realmente foi inédito, por isso que teve tanta repercussão esse estudo. Porque é o primeiro, vamos dizer, é inédito colocar nesse formato e nessa investigação esse tipo de dado. Os dados do FNDE distribuídos, abertos, por aluno, gasto por aluno, por estado, etc. e tal, assim como os gastos de saúde que a gente teve que apropriar, são novíssimos. Os gastos de saúde é de 2003. E o gasto e até hoje exige uma ginástica para a gente conseguir colocar exatamente no formato que precisa para entrar na matriz. E os dados da educação, desde mais ou menos de 1998, quando o Fundef inicialmente aconteceu, é que esses dados estão disponíveis. Agora, o interessante do estudo é que a gente juntou dados de todos os gastos sociais, né? Então, isso já é um pouco mais inédito ainda, quer dizer, Bolsa Família, os dados por família estão disponíveis desde 2005. A Previdência, para você ter uma ideia, foi o primeiro ano que, em 2008, 2009, a POF pesquisou do orçamento familiar do IBGE. POF é a pesquisa de orçamento familiar. Que ela dividiu as transferências do regime geral de previdência, do INSS, de todos os trabalhadores CLT, do regime de funcionários públicos. Era tudo junto? Era tudo junto, a gente só via na PNAD tudo junto. Agora a gente pôde dividir. Eu não posso falar, o impacto da Previdência é X, sendo que está juntando os dois.
é muito diferente o regime do outro, né? Um tem teto, enfim, não vou entrar aqui, mas um é regressivo e um é progressivo. Mas é interessante poder fazer essa conta com a educação, né? Porque a gente sempre fica perguntando quanto é que rende o dinheiro público, e aqui é só dinheiro público. Você está falando, estamos falando aqui de dinheiro público. Então você tomou por base os dados do Fundef, que é o Fundeb, né, agora, que Isso. é o custo. Quanto se paga por um aluno por ano? Por ano, por região e por nível educacional, por educação infantil, educação fundamental, ensino médio. Tudo isso tem um gasto por aluno. Então, a gente pegou esses dados do FNDE. Mas não estão aí considerados outros gastos, tipo gasto com merenda, gasto... Não, então também. A gente também fez essa distribuição, merenda e livro escolar. E livro escolar? Ah, tá. A gente pegou todo o gasto de educação e dividiu de acordo com quem ele afeta, né? A gente pegou o gasto do FNDE e todo o gasto da educação e dividiu em quem ele afeta de acordo com a PNAD, como eu te falei. E aí que vocês se ramificaram para buscar onde é que vai esse dinheiro. Exatamente. Quais as famílias, portanto, quanto elas consomem, portanto, quanto elas poupam e consomem, essa disjuntiva. Aí, portanto, quanto elas multiplicam nas atividades econômicas. A partir das atividades econômicas, quanto elas pagam salários. E os salários vão para as famílias e tudo acontece de novo. Tudo. Mas olha, é uma coisa tão simples que até assusta, viu? A gente sempre... É intuitivo, a gente já sabe que tem esse processo de multiplicação. E, no entanto, a gente pensa, puxa, como é que eu vou calcular isso? É uma simples inversão de uma matriz, é matemática. E você tem como me explicar por que é maior em educação do que em outra... Em outra área? Em outra área? Por exemplo... Em geral, está associado a qual é a divisão salários e lucros. A educação não tem lucro, praticamente, é tudo salário. E tudo salários médios, né? Não são nem baixos, nem altos. Portanto, são famílias que consomem todo o seu salário. Então, não poupa. Não poupa. Isso. E, ao mesmo tempo, dentro do seu consumo, a sua cesta de consumo não tem muitos importados, como teria a cesta de uma pessoa mais rica. Então, também não vaza, são vazamentos que a gente chama. Que é dinheiro que vai para fora do país. Exatamente. É dinheiro todo aqui dentro. Todo aqui dentro. Então, esse é o caso de educação. Compara com exportações de commodities, por exemplo. Exportações de commodities é muito importante para o país, cada um com seu mérito, lógico. No entanto, exportações de commodities só multiplica R$1 gasto em exportações, quer dizer, se um americano quer comprar R$1 de soja, ele vai gerar aqui no nosso país R$1,40. Tá. É ótimo, tem um multiplicador, mas muito menor que a educação. É 0,40, a outra é 85. Exatamente. Por quê? Porque remunera muito o capital que está investindo aqui e que está... Perfeito? Um belo recado, tá bom. Aí a economia da educação. É isso aí. Obrigado pela sua presença aqui na Univesp, pelas um explicações aqui dessa pesquisa do IPEA. Um prazer, obrigada. A gente faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouquinho. Até já.